Reverendas irmãs religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, podem vos assentar. Hoje nós estamos celebrando o 4º domingo depois de Pentecostes, e este tempo, o tempo depois de Pentecoste, até chegarmos no final do ano, a igreja vai pouco a pouco dando os ensinamentos a respeito de Jesus, aquilo que ele ensinou, os milagres que ele realizou, portanto, para garantir e aumentar e suscitar dentro do nosso coração uma verdadeira fé. Cada vez mais nós, portanto, escutaremos as palavras do Mestre, nós meditaremos dentro do nosso coração aquilo que ele tem para nos dizer. Portanto, este tempo é o tempo que a igreja também se veste de verde, como sinal da sua espera, como sinal da esperança daquilo que nós alcançaremos um dia no céu. Portanto, o verde indica para nós essa esperança de que nós já fomos redimidos, que nós somos salvos, mas que ainda nós esperamos a plena revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que nós escutamos hoje São Paulo falando na Epístola aos Romanos. Ou seja, a igreja celebrou no mistério da Páscoa até Pentecostes o centro da nossa fé, ou seja, o mistério central no qual nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou por nós, nos redimiu, nos salvou, nos libertou das forças do demônio, do pecado e da morte e nos colocou de novo como uma nova criação aos pés de nosso Senhor. Ou seja, ele redirecionou os nossos caminhos para chegar um dia à felicidade eterna. Depois do pecado original, o homem ele foi pouco a pouco se afastando de Deus, mas mesmo com todas as suas tentativas de se aproximar do mistério de Deus, portanto, o homem não era capaz de restabelecer a amizade com Deus, justamente por conta do pecado original. Por isso, foi necessário que Deus se encarnasse, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou e veio visitar e nos salvou, portanto, das garras do demônio e do pecado. Então, portanto, a igreja celebrou durante o tempo pascal justamente a centralidade dessa realidade na nossa vida, ou seja, nós necessitamos de ser salvos, nós temos uma profunda necessidade de nos apropriarmos daquilo que Jesus realizou por nós na cruz. E, portanto, aquilo que dentro de nós, pelo nosso batismo, nós alcançamos e participamos já desta realidade, dentro do nosso coração, ainda há constante luta entre o pecado e a vida, ou seja, a amizade com Deus e a infidelidade a nosso Senhor. E também a criação, que faz parte do plano de Deus, que sofre por conta do pecado do homem, também espera a plena realização daquilo que será, portanto, no céu, quando nosso Senhor, em sua glória, retornar para nos levar. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e recuperarão, portanto, os seus corpos. Isso, portanto, nos remete tanto ao passado com a criação, o pecado do homem, a sua redenção e aquilo que virá um dia quando nosso Senhor ressuscitar e julgar todos por conta dos nossos atos e, portanto, da nossa vida. Assim dizia São João Paulo II a respeito da nossa redenção, ou seja, ela nos remete ao nosso início, ao princípio da criação, portanto, aquilo que Jesus veio restaurar é justamente aquilo que Deus criou dentro para participar da sua felicidade. Ele nos convidou para estar plenamente feliz dentro, eternamente com Ele no céu. E ainda, mesmo que nós recebamos esta fé, que nos vem dos apóstolos, mesmo que nós participamos e recebemos o batismo, dentro do nosso coração, portanto, ainda existe estes resquícios do pecado original, mas que nós devemos, com a nossa vida, com a prática dos mandamentos e as virtudes, nós vamos pouco a pouco extirpando o poder do mal dentro do nosso coração. E para isso, era extremamente necessário a nossa constante proximidade com os sacramentos, ou seja, nós devemos participar da Santa Missa, receber Jesus Eucarístico, mas para isso nós devemos receber o perdão dos nossos pecados pelo sacramento da penitência. Este é o caminho comum e ordinário de todos os santos que alcançaram, portanto, o céu e a felicidade eterna. Do outro lado, nós escutamos o Evangelho de hoje, que nos narra um fato um tanto curioso sobre o milagre
da pesca milagrosa. Ou seja, Jesus era seguido por uma grande multidão, todas aquelas pessoas queriam chegar perto de Jesus, queriam tocar ou simplesmente olhá-lo de longe, mas por conta dessa multidão de pessoas, não era possível eles virem Jesus, e portanto Jesus sobe, vai até a praia, sobe em um dos barcos, e não por acaso, ele escolhe o barco de Simão, que posteriormente seria chamado de Pedro, que será, portanto, o chefe da igreja, aquele a quem Cristo deu o poder das chaves. E neste evangelho, Jesus, não por acaso, vai escolher o barco de São Pedro, que indica já para nós a imagem da igreja. Ou seja, se Jesus queria manifestar ali as palavras de Deus para aquela multidão, ele vai falar de onde? De um lugar em destaque, ou seja, foi o próprio Cristo que escolheu estar dentro da barca de São Pedro. É, portanto, dentro da barca, que é a imagem da igreja, que Cristo consegue falar aos nossos corações. Ele não fala em outro lugar. Nós podemos, portanto, ter essa plena certeza. Somente na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a verdadeira palavra e a sua autêntica interpretação. É na igreja católica, aquele a quem nosso Senhor escolheu estar, que nós podemos ter esse contato pessoal com ele. Mas continuando a narração do Evangelho, São Lucas vai nos dizer que depois de ter falado àquela multidão, Jesus manda São Pedro, que estava ali com seus amigos, ele era irmão de André, estava ali presente São João, apóstolo, aquele que escreveu o quarto Evangelho, e Jesus pede que São Pedro, portanto, que até então era Simão, vá um pouco mais para longe da praia. E ali, Jesus manda que São Pedro jogasse as redes. A gente deve recordar que a narração nos diz que São Pedro, um tanto contrariado por conta do seu cansaço, nós sabemos muito bem o que é estar cansado. Algumas pessoas ficam um pouco ranziza, começam a falar demais, e portanto São Pedro devia estar justamente dessa forma. Ele estava exausto porque ele tentou pescar, na verdade, a noite inteira, e não conseguiu pescar um sequer peixe. E, diante daquelas palavras daquele homem que estava ali diante dele, nessa ocasião, São Pedro não é nem um pouco santo, porque ele ainda não tinha tido contato com Jesus, ele não tinha se convertido ainda, ele tinha escutado pelos ouvidos algum comentário da pessoa, aquilo que Jesus fazia por aquela região, mas ele ainda não tinha um contato íntimo, uma adesão pessoal com Cristo. Ou seja, ele não tinha feito uma experiência de fé com a pessoa de Jesus. Mas isso é o que vai acontecer logo em seguida. E São Pedro, não sabendo por que no seu coração nutria e brilhava já uma luz que resplandecia dentro da sua vida, diante de todas do seu sofrimento e dificuldade, por causa das palavras daquele homem, das palavras de Jesus, ele vai lançar de novo as redes. De uma forma milagrosa, nós escutamos que as redes se encheram de tantos peixes que foi necessário chamar mais um barco para pegar todos aqueles peixes, mas os barcos começaram a afundar. Ou seja, justamente por conta da sua correspondência, da sua fé, da sua entrega a nosso Senhor, ele vai retribuir com muita generosidade, fazendo aquele milagre esplêndido, e portanto, a fé e a confiança de São Pedro na pessoa de Jesus vai, a partir deste momento, e é aquilo que a igreja quer que nós tenhamos muito presente em nossa vida, é que com esse contato com Jesus, pessoal e íntimo que São Pedro teve, portanto, conhecendo a Jesus por suas palavras, ele vai largar tudo aquilo ali, mesmo tendo recebido aquele milagre esplêndido. O final do Evangelho nos narra que São Pedro, ao retornar para a sua casa, depois de Jesus ter dito para ele que ele seria, a partir daquele momento, pescador de homens, ele deixou tudo e começou a seguir a Jesus. É, portanto, a parte mais importante deste Evangelho, quando, por conta da fé que Deus coloca dentro do nosso coração, e a gente vai entregando a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo, olhando para a nossa vida, para a nossa história, que sem Deus nós não podemos nada, e diante daquele fato esplendoroso, daquele milagre que Jesus fez na vida dele, ele vai largar tudo e vai começar a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir deste momento,
depois de um tempo depois, Jesus vai trocar o nome de Simão para Pedro, ou seja, houve uma mudança radical naquela pessoa. São Pedro era uma pessoa muito enérgica, ele tinha, portanto, uma facilidade de conversar, de tratar com todas as pessoas, mas ele ainda tinha alguns defeitos que nos 3 anos da pregação de Jesus, acompanhando a Nosso Senhor, Jesus foi pouco a pouco lapidando aquele homem rude e se tornou o chefe da nossa igreja. Mas nós sabemos que no momento da paixão, São Pedro ainda teve medo e negou o Nosso Senhor, mas com a vinda do Espírito Santo, aquele homem foi completamente lapidado e transformado pelo poder de Deus. Assim acontece também conosco. No início da nossa vida, da nossa caminhada, nós temos alguns defeitos, muitos defeitos, mas temos também qualidades que talvez nós não enxergamos, mas que somente Deus conhece, conhecendo a nossa vida, Ele vai nos escolher para estar na sua presença. Não depende de certo tipo de vocação. Nosso Senhor, pelo nosso batismo, nos chama sempre a ser anunciador, pescador de outros homens. Com a nossa vida entregue nas mãos de Deus pelo nosso batismo, nós também somos chamados a anunciar e chegar mais pessoas para perto de nosso Senhor, levar cada vez mais almas a Jesus. Cada um de nós, pelo batismo, é responsável tanto pela nossa fé, quanto anunciar a palavra de Deus para os nossos irmãos, seja dentro da nossa família, da nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na igreja, com algum tipo de vocação específica, seja ao sacerdócio, seja uma vida consagrada. Todos nós somos chamados, portanto, desse modo generoso, a responder ao amor de Deus em nossa vida. Que o exemplo de São Pedro possa, portanto, nutrir dentro do nosso coração essa urgência de nos entregarmos sempre a Jesus. E um aspecto espiritual que nós podemos apropriar para a nossa vida é que, olhando para o Evangelho, nós percebemos claramente, mesmo nós nos esforcemos com todas as nossas forças, mesmo nós dando o nosso melhor, algumas vezes as coisas não dão certo. Ou seja, nós queremos contar sempre conosco mesmo, queremos contar apenas com as nossas forças e vemos, portanto, a nossa miséria, a nossa insuficiência, mas quando nós colocamos e pedimos que Cristo adentre da nossa vida, ocupe o espaço, o centro do nosso coração, o que nós vemos, portanto, é uma transformação também e uma manifestação de Deus em nossa vida com algum tipo de milagre, seja a nossa conversão, seja os nossos projetos tendo bom êxito. Portanto, quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, nós teremos sempre um êxito, mesmo que nós não consigamos ter, portanto, 100% daquilo que nós esperaríamos, mas com Deus nós sempre contaremos sempre com a sua ajuda e teremos, portanto, o melhor para nós. Porque, como diz São João, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nosso Senhor, que tem um amor imenso por cada um de nós, Ele sabe o melhor em cada circunstância, sabe o melhor que nós precisamos em qualquer tempo. Portanto, nós possamos pedir a Jesus que Ele transforme o nosso coração e que nós possamos ter a coragem, assim como São Pedro, de deixar a nossa vida de pecado, deixar a nossa falta de generosidade, de confiança em Deus, que nós possamos entregar plenamente o nosso coração a nosso Senhor e passar a segui-lo de uma forma nova, ou seja, com uma força, com uma caridade, amor e confiança sempre renovados, para que nós possamos sempre, desde já, aqui nessa terra, alcançar o céu, um dia que nós estaremos junto da presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.